E aí galera, beleza? Este é o Informe Mineralógico e eu sou o Robson, professor, geólogo e pesquisador. Na edição anterior falamos um pouco sobre o histórico da mineralogia e hoje iremos dar uma conferida nos termos básicos dessa ciência. Simbora! Vamos começar pelo termo mineral, que foi adaptado da palavra em latim minerale e que significa produto das minas. Ao longo da história podemos dizer que o termo significou coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas como assim? Nos tempos remotos, as pessoas dividiam todas as coisas na Terra nos reinos animal, vegetal e mineral. Portanto, tratava-se de qualquer substância inorgânica natural. Atualmente, o termo é popular entre os nutricionistas e que significa elementos nutricionais, como zinco, cobre, ferro, magnésio e potássio. Quem aí nunca comeu aquele cereal salgadinho enriquecido em minerais? Já para os mineiros, trata-se de qualquer coisa que possa ser retirada do solo, tais como carvão, areia, cascalho ou outros minérios. Mas espera aí, já que mineralogia é uma ciência, nada mais justo que aplicar o termo mineral com critério, beleza? No século XX, geólogos e mineralogistas propuseram algumas condições para designar o mineral. Vamos dar uma olhadinha nessas 5 condições? Condição 1. Tem que ser um sólido homogêneo. Nessa condição são excluídos os gases e líquidos, com exceção do mercúrio nativo, que em temperatura ambiente apresenta-se líquido. De acordo com alguns autores, a água no estado líquido e o vapor não é considerado mineral. Entretanto, a água no estado sólido, o gelo, formado em condições naturais nas geleiras e picos de montanhas elevadas, constitui um mineral. Quando fala em homogêneo, significa que as suas propriedades físicas e químicas são praticamente as mesmas em todo o sólido. Condição 2. Composição química definida, mas não necessariamente fixa. Minerais de uma mesma espécie sempre têm a mesma composição, podendo ser constituídos por um elemento ou um composto químico. Poderíamos comparar essas fórmulas com as assinaturas de uma carteira de identidade, como por exemplo o ouro nativo ou o quartzo. Também temos aqueles com assinatura para lá extravagantes, como o exemplo da elbaíta. E por que não necessariamente fixa? Bem, dependendo das condições, alguns elementos químicos podem ser substituídos por outros em uma molécula de um mineral. A exemplo, temos a espécie olivina, que varia entre os termos ricos em magnésio, a fosterita, e os ricos em ferro, a faelita. Condição 3. Com arranjo atômico altamente ordenado. Como vimos no informe anterior, diversos mineralogistas observaram que os minerais possuem uma estrutura interna ordenada, ou seja, seus átomos e moléculas são organizados em 3 dimensões e agrupamentos geométricos. Em condições favoráveis, um mineral pode se apresentar como um sólido geométrico limitado por faces planas. Condição 4. Geralmente formada por processos inorgânicos. São excluídos da definição de mineral todas as substâncias de ocorrência natural e que têm origem biológica, ou seja, produzido pelas plantas e animais. Dessa forma, não se inclui o carvão, o petróleo, o âmbar, a pérola formada pela ostra e as pedras formadas nos rins humanos e vesícula dos animais. Condição 5. Ocorrência natural na crosta terrestre. A última condição afirma que os minerais devem ser resultado de processos formativos naturais, excluindo-se todas as substâncias fabricadas pelo homem, como exemplo do cimento, o vidro, os minerais sintéticos e os cristais. Esses materiais, embora apresentem composição química idêntica às substâncias e compostos encontrados na natureza, não são considerados minerais. Mas vem cá, e os sólidos que não obedecem a algum desses critérios são o quê? Alguns aplicam o termo mineraloide, que significa sólido natural que não possui arranjo atômico definido e formulação química restrita, como o exemplo do vidro vulcânico, obsidiana e da opala. Outro termo comum é cristal, que se aplica para sólidos homogêneos que têm organização interna e que tendem a ser limitados por faces planas. Podem ser inorgânicos, como é o caso dos minerais, bem como orgânico, açúcar, insulina. Para os minerais, as faces planas só são exibidas em condições ideais de formação, ou seja, nem todo mineral vai se apresentar como um cristal, mas a nível atômico todos serão substâncias cristalinas. Essas informações serão abordadas em outro informe mineralógico.
Não confundir um mineral com uma rocha, que se trata de um agregado de minerais de uma ou mais espécies e que são formados em condições naturais. É como se um mineral fosse uma pessoa e sua família fosse uma rocha. Também há um termo polêmico que causa dor nos tímpanos dos geocientistas, a pedra, que é aplicado para qualquer fragmento mineral sólido e duro. Sejamos um pouquinho tolerantes, já que cada setor profissional tem seu linguajar específico. Quem aqui nunca ouviu palavras como pedra preciosa? Que pedra é essa aqui? Havia uma pedra no meio do caminho. Enfim, mas é importante empregar a terminologia adequada quando se trata de ciência. Por fim, temos as diversas variações oriundas das suas aplicações, como por exemplo minério, mineral gema, mineral industrial, mineral da construção civil, mineral energético, agrominerais, minerais cerâmicos e tantos outros minerais. Mas deixamos isso para outra oportunidade. E esse foi o Fórum Mineralógico. No vídeo de hoje vimos alguns termos muito comuns na linguagem da mineralogia. Para mais informações, não deixem de pesquisar. Um grande abraço e valeu!